Deus nos abençoe, que a graça e a presença dEle continue sobre nós, em nós e através de nós. Graças a Deus, porque hoje é um dia que nos fez o Senhor, é um dia que certamente a sua mão, a sua poderosa mão está sobre nós. Hoje é a última sexta-feira desse mês, esse mês que vai terminando, e tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você poderia ter feito, talvez você não terá uma outra oportunidade. Então aproveite bem as oportunidades que surgem, que aparecem, garimpa bastante as suas decisões, medite muito nas suas escolhas, ore muito a Deus, pedindo a Deus para revelar a você aquilo que lhe preocupa, aquilo que lhe traz ansiedade, aquilo que lhe perturba, aquilo que lhe traz aflição ou aflições. Tu és um servo de Deus, tu és uma mulher de oração. Não se esqueça que o Senhor está pronto a lhe ouvir e lhe responder. Só tenha paciência para poder esperar o tempo de Deus, a maneira de Deus e o querer de Deus. Nós não precisamos falar isso daqui, porque nós sabemos que Deus tem a sua maneira, o seu jeito, o seu tempo, a sua época e a sua forma de trabalhar. Tem vezes que nós queremos uma resposta, ele demora semanas e dias para poder nos responder. E tem vezes que nós não estamos nem buscando uma resposta, mas ele tem algo para poder nos entregar e nos entrega através dos seus profetas, das suas profetisas, através de sonhos, através de visões e de revelações. Deus te abençoe, te enriqueça e que a presença dele esteja na sua casa, na sua família, na sua vida. Algumas pessoas têm me pedido oração pelo meu hábito de vir ao monte buscar a presença do Senhor, devido ao tempo que o Senhor me concede. Mesmo eu não divulgando, eu tenho orado por todos que têm me pedido oração. Faço um pacote e apresento ao Senhor. Problema na justiça, problema de família, problema na saúde, portas fechadas, problemas de estresse, angústia, depressão, solidão, pessoas que não conseguem e querem, tentam, mas não conseguem arrumar um casamento, um relacionamento. Tudo isto nós apresentamos a Deus. Muitas das vezes não tem como lembrar o nome de todos, mas o que importa é que o Senhor sabe de cada um e de todos os seus filhos. Eu quero, nesta tarde de sexta-feira, deixar uma passagem para cada um de vocês, que está no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. No capítulo 3 tem uma passagem que eu amo esta passagem. Para dizer a verdade, eu amo toda a Bíblia. Falo assim que eu amo essa passagem, mas todas as passagens que eu leio, que eu medito, que eu pesquiso, eu me apaixono. A palavra de Deus é algo inspiradora. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Nós lemos uma passagem hoje, amanhã nós relemos ela, e ela sempre tem e terá algo diferente para poder ser revelado para nós. Então tenha o hábito de ler a palavra, tenha o hábito de estudar a palavra e tenha o hábito da oração. Isso é só um recado, é algo que nós precisamos para a nossa sobrevivência
espiritual. Amém? E aproveitando, falando de oração, muitas pessoas me pedem oração, então também eu peço, ore por mim, me ajude. Se você não faz a obra, você é criticado. Não é o meu caso, porque eu estou sempre envolvido com a obra. Se você faz a obra, você também é criticado. Então ore por mim, para que Deus me dê graça, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê maturidade, me dê compreensão, me dê esclarecimento para me poder desbravar e fazer aquilo que Ele tem posto no meu coração. E que coisas que venham para poder me atingir, que não venha a ser suficiente para tentar me intimidar. Que eu acredito que o que eu deveria passar, eu já passei, o que eu deveria enfrentar, eu já enfrentei. Falar de doença, falar de acidentes, falar de pessoas que já puxaram arma para mim, não foi uma nem duas, gatilho que era pressionado, mas o projétil não saía. Uma vez eu encostei uma vara de vergalhão num fio de alta tensão, fio da Light, não me aconteceu nada. Já caiu um bambu na minha cabeça, eu e meu irmão Reinaldo, quando nós éramos criança. O bambu ele ficou em pé na minha cabeça, literalmente falando, e essa tampa aqui se levantou, da forma que eu estou dizendo, tem uma cicatriz até hoje. Eu não morri. O pneu do meu carro, eu a 140, 150 km por hora, indo para Itaguaí, o pneu do meu carro explodiu, eu não encapotei com o meu carro. Já colocaram faca no meu peito, pressionaram, mas não conseguiram fazer nada comigo. Já fiquei 4 horas desacordado, os médicos dizendo que não iria voltar, mas voltei. Já passei por muitas lutas de ter só o que comer no almoço e não ter o que comer na janta. Mas por diversas vezes a minha esposa falava assim para mim: tu é um homem de oração, é só você orar para que isto venha mudar. Já fiquei em fila de emprego. Uma vez estava precisando de 100 profissionais para começar no outro dia. Eu fui o segundo da fila. Tudo na minha carteira, com uma vasta experiência, e não me deram a vaga. E quando eu perguntei, a pessoa que estava fazendo a seleção, ela falou que não sabia o motivo, mas ela não iria me conceder aquela vaga. Já passei horas tentando vender algo na praia, de 8 da manhã às 4, 5 horas da tarde, e não consegui vender nada na praia. Já passei horas dentro do trem tentando vender uma mercadoria de manhã até o finalzinho da tarde, e também não conseguia vender nada. Eu me lembro que uma vez eu peguei um pedacinho de frango que estava no congelador. Na época era congelador, não era nem essa palavra freezer. Minha irmã me deu um pedaço de carne com um pedaço de linguiça. Eu achei um pouco de carvão que estava perdido nas madeiras. Falei com a minha esposa: nós estamos passando uma prova, mas vamos comer um churrasco hoje. Eu coloquei aquele carvão para virar brasa. A minha esposa pegou um pedacinho de cebola com um pedacinho de tomate que tinha perdido lá na geladeira. Ela fez aquele molho. Eu coloquei aqueles 3 pedacinhos para poder assar. Meia hora, 40 minutos depois, a churrasqueira explodiu. Não sei aonde foi parar. O único pedaço de carne, o único pedaço de asa e o único pedaço de linguiça que tinha ali. E se eu forçar aqui, eu lembro de mais coisas.
E nada disso me destruiu. Muito pelo contrário, só me fortaleceu. Quer conversar comigo de Bíblia? Vamos conversar dentro da luz da Bíblia. Quer compartilhar comigo as suas experiências? Eu estou à sua disposição para a gente, junto, trocarmos informações. Ter uma família abençoada, a minha esposa, uma mulher de Deus, diaconisa em Campo Grande, 2 filhas abençoadíssimas. Todos os dias eu faço como patriarca Jacó, os demais patriarcas faziam. Apresento as minhas 2 filhas, a minha casa ao Senhor. Tenho um ministério muito lindo, acompanhado de pastores, homens de Deus, homens que oram, que buscam, que pregam, que conhecem Bíblia. Tenho muitos amigos no Rio, fora do Brasil também. Muitos amigos cantores e pregadores. Mas eu tenho o meu ministério, tenho a minha personalidade, tenho a minha experiência e tenho a minha vida. Amém? Eu coloquei aquele vídeo que aconteceu na Venezuela. O bispo Eduardo até falou que esse vídeo era muito pesado. Mas quando eu coloquei esse vídeo, eu expliquei que foi uma libertação em massa que o Senhor realizou ali na Venezuela, libertando vidas possessas pelo diabo. Eu não coloquei dizendo que aquilo foi avivamento de forma nenhuma. Aquilo foi um processo de libertação. Não vou tirar o vídeo, deixo o vídeo lá. Nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus de prosperidade e também é um Deus de limpeza espiritual. Tá bom? Que Deus te abençoe. Meu número do meu telefone é esse que eu boto aí, meu telefone para contato. Podem me ligar a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia. Se eu não puder atender, depois eu retorno a ligação. Não vai ter secretária, não tem ninguém que responda por mim. Eu mesmo recebo minhas ligações, eu mesmo faço as minhas agendas. No livro de Êxodo, como eu já falei, no capítulo 3, conta-nos uma história, serei muito breve porque já são 12 minutos, conta-nos uma história que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e ele estava no sopé do Monte Horebe. Ele apacentava as ovelhas, cuidava das ovelhas, fazia aquilo que todo pastor tem que fazer. Vai aí até um recado para pastores, para líderes. Mesmo que você tenha chamada, tu tem que cuidar das suas ovelhas. Tem que olhar aonde as suas ovelhas estão, o que está fazendo. Tem que ter gabinete, tem que ter conversa, tem que ter diálogo, tem que tirar o carrapicho, tem que visitar, tem que dar audiência. Ah, mas eu sou mortal, eu canso, estou cansado, estou velho. Então passa essa oportunidade para quem tem disposição. Porque a obra de Deus não pode ficar relaxada por causa de mim e por causa de você. Eu e você temos que ter a disposição para fazer a obra do Senhor. Eu conversando com um pastor amigo meu essa semana, eu falei com ele que quando eu vim de viagem eu estava muito cansado e tinha agenda para responder, a minha mente estava falhando, eu tentando me justificar que não estava conseguindo falar, entregar muito bem o recado de Deus. E quando eu terminei de falar, ele me exortou. Ele falou: Marcelo, você é um pregador, você é como um soldado, não pode haver desculpa. Se tu é um pregador, exercita, faça a sua chamada, cumpre o seu ministério. Se tu é um pastor, não deixe as suas ovelhas jogadas. Ligue, procure, visite. Não está aguentando? Entregue, passe para outro, passe para o auxiliar. Mas não deixe a obra de Deus de qualquer maneira. Vai até o fim, mostre para Deus as suas qualidades, que o Senhor vai te fortificar. Só não despreze as coisas que são de Deus, não faça isso, porque depois tu vai pagar um preço. É um recado de um rapaz, de um garoto, mas eu sei o que eu estou dizendo. Não estou jogando direto para ninguém, estou falando para líderes e para pastores que vestiram a camisa, que foram chamados, que sabem da chamada
está fazendo, porque eu conheço muitos que estão fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Não faça isso. Tu está plantando uma coisa que depois tu vai colher. Bom? Então Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele está olhando o que está ocorrendo, o que está acontecendo, porque Moisés, ele deverá, no final da tarde, do dia, no início da noite, prestar conta a seu sogro sobre a soma total das ovelhas que ele levou para o pastoreio, para as campinas, para o deserto. Ele deverá mostrar a quantidade que ele levou e a quantidade que retornou. Segure isso daí. Não faça a obra de Deus de qualquer maneira. Deus vai querer saber o que tu fez com aquilo que ele lhe entregou. Não estou jogando direto, estou falando a Bíblia. Então Moisés está atento das ovelhas que estava na sua responsabilidade. Deus te deu um dom, granjeie isto, pregue, cante, anuncie, porque um dia tu vai prestar conta a Deus de tudo isso. Não se preocupe com o ministério do seu irmão, se preocupe com o seu ministério. Se preocupe com a tua chamada e com a sua vocação. Então Moisés está olhando para as ovelhas, aonde elas estão, o que estão fazendo. Moisés observa que um grupo de ovelha vai para uma direção, estou parafraseando o texto, tá bom? Moisés observa que um grupo vai para uma direção e um grupo vai para outra direção. Moisés, ele vê que talvez no seu lado direito, talvez no seu lado esquerdo, talvez na sua retaguarda, ele observa que tem muitos arbustos. E era muito natural, devido ao calor do deserto, aqueles arbustos pegarem fogo, devido ao óleo que aqueles arbustos liberavam. Então, com o calor, era muito comum aquilo pegar fogo. Então, isso não era algo que surpreendia as pessoas que frequentavam o deserto. Mas o que chamou a atenção de Moisés foi que um arbusto começou a pegar fogo e ele não era consumido pelaquela chama. Então Moisés fica ligado que está acontecendo alguma coisa diferente ali. Então Moisés vai em direção àquele fenômeno para poder entender o que está acontecendo. Entenda que nesse momento Deus está criando uma situação para dialogar com Moisés. Olha só uma coisa que eu ouvi esses dias, eu li ou ouvi, eu vou falar isso daqui. Existe duas porcentagens aí, uma parte de Deus, uma parte do homem. Deus, ele cria uma situação para chamar a atenção de Moisés. Agora cabe a Moisés, cabe ao homem querer explorar o que está acontecendo. Então a minha pergunta é esta: Deus já te chamou, Deus já lhe mostrou, Deus já te vocacionou, Deus já falou contigo. Então esta é a minha pergunta: como que você está reagindo àquilo que um dia Deus lhe entregou? Moisés está entendendo que alguma coisa está acontecendo. Moisés, quando ele vai caminhando em direção a este fenômeno, diz o versículo 4, que Moisés ouve uma voz que clama no meio dessa sarça, no meio dessa chama, que é mais ou menos assim: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Então o Senhor, vendo que Moisés está se aproximando, que Moisés está valorizando o que está acontecendo, Deus, do meio daquela sarça, em uma teofania, Deus ele chama pelo nome de Moisés. A pergunta é esta: tu estás valorizando o que Deus lhe entregou? Tu estás valorizando o que Deus colocou diante de você? Moisés valorizou. Quando Moisés vai,
Deus se manifesta e começa a chamar Moisés. E Moisés ele não corre, Moisés se aproxima cada vez mais. E Deus, percebendo que Moisés está se aproximando, Deus fala: Moisés, tire a sandália dos seus pés, ou as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está ou vai habitar é terra santa, é um lugar santo. Este lugar eu estou habitando, e aonde eu habito, o lugar é transformado. E Moisés não corre com medo, Moisés se aproxima. E quando Moisés se aproxima, Deus começa a dialogar com Moisés. Para me finalizar, sabe por que muitas pessoas ora, jejua, lê a Bíblia, e nada acontece? Porque não consegue explorar as coisas aonde Deus está se manifestando. Não consegue se envolver com o sobrenatural. Tem medo de se envolver com Deus. Tem medo de se aproximar. Tem medo de começar a manter uma aproximação com Deus. Não consegue entrar em um lugar aonde pouquíssimas pessoas podem entrar e frequentar. Tenha ousadia, tenha uma liberação, libere isto que está dentro do teu coração, não tenha medo. O Senhor falou para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, vou te enviar, vou te preparar. Se coloque, se ergue, se mantenha, se coloque de pé, fique na minha presença. Tudo isto Deus falou, fez, preparou, organizou, mas uma palavra que fez a diferença: Josué, assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. É isto que Deus está falando. Quando nós nos colocamos e Deus se manifesta, Ele começa a mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de raciocinar. Quando Deus falar para você assim como eu fui com os antepassados, eu serei contigo. Deus descobriu que você mostrou para Ele uma ousadia e uma coragem. Já são 22 minutos, 23 minutos. Que Deus te abençoe e que você mantenha e tenha coragem. Já orou demais, já sonhou demais, já pesquisou demais. Vou corrigir aqui. Orar demais não. Nós nunca iremos alcançar um patamar de falarmos que já oramos muito. Temos que continuar orando. Mas você já sonhou muito, já pesquisou muito. Agora bota isso em prática. Vai, regace as mangas. Coloque uma sandália nova nos teus pés. E vá à luta. Consulte a Deus, explore, seja um desbravador, rompe barreiras, ultrapasse dificuldades. Quando você não conseguir, Deus vai te dar um jeito de colocar em lugares que você não conseguiria chegar por si mesmo, mas Deus irá dar um jeito de você chegar lá. Vou terminar aqui. Que Deus te abençoe e que as bênçãos dele continuem sobre você. Rapidamente, se Moisés tivesse corrido daquele fenômeno, o que seria da vida de Moisés? Seria simplesmente um pastor de ovelha que não experimentou experiências extraordinárias com o Senhor. E seria algo lamentável. Amém? Viva o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe. E ore por mim, porque eu preciso. Graça e paz. Fique na presença do Senhor, porque isto é muito importante. Valeu, graças a Deus.